Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Quero avisar e lembrar aos demais irmãos, as crianças podem sair para o culto infantil. Quero lembrar aos irmãos que estão aguardando o batismo. Será em julho, então vá se preparando, porque em julho nós vamos ter aqui a nossa primeira festa da colheita, para a glória do Senhor Jesus. Mesmo assentados, nós vamos ler texto bíblico. Êxodo capítulo 3. A partir do verso 1 até o verso 16. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 16. Esse texto fala do chamado de Moisés para pastorear o rebanho de Deus, o povo que estava no Egito. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote em Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. E lá lhe apareceu o anjo do Senhor, Jesus Cristo encarnado. Apareceu numa coluna de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou para lá, para perto, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para vê-lo, Deus, no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Senhor, eis-me aqui. Deus continuou e disse: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais o Senhor, vamos ler juntos? Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. O Senhor disse ainda: certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi também o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe todo o sofrimento. E foi por isso que eu desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O Senhor, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e o sinal será este que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus aqui neste monte. Disse Moisés ainda a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e quando eles me perguntarem: qual é o seu nome, qual é o nome desse Deus, o que lhes direi? E Deus disse a Moisés: digam a ele: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, todos juntos: o Senhor,
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Agora, Moisés, vai e ajunta os anciãos de Israel, e lhes dize: o Senhor de vossos pais, quem é Ele? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido, e tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. Amém, amém. Que o Senhor lance luz no nosso coração, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para compreender a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem, irmãos, é heranças eternas. Herança é um negócio complicado, que geralmente, em grande parte dos casos, terminam em briga, termina em rachas de famílias. Alguns pais constroem suas coisas, adquirem seus bens, e quando já chegam a um certo tempo, documentam tudo e separam, faz a divisão daquilo que ele gostaria de deixar para os seus filhos, para a esposa e etc. E vão ao cartório para evitar futuros problemas. Mas isso também não resolve muito, porque depois o povo não continua brigando. Eu cresci ouvindo minha mãe falar algumas coisas sobre o meu avô, sobre o avô dela. Cresci ouvindo ela contando algumas histórias do avô dela, e uma me marcou. O nome do avô dela se chamava Marcelino Leite. Então eu sou Davi Leite, porque lá atrás tinha um homem que chamava-se Marcelino Leite. Um homem crente, um servo de Deus. A minha mãe conta que quando esse homem morreu, ele morava em Santa Cruz da Cabralha, junto a Porto Seguro. A minha mãe conta que quando este homem morreu, as pessoas diziam, ou disseram: morreu o crente de Santa Cruz. Tal era a vida de intimidade desse homem com Deus. A minha avó, filha de Marcelino, mãe da minha mãe, uma mulher que viveu quase 100 anos, beirando 100 anos, uma mulher que temente a Deus, mas penso na mulher temente a Deus, já foi batizada bem depois, já na sua velhice, já no final de vida, mas uma mulher temente a Deus. Dona Delcia, minha mãe, uma mulher que teme ao Senhor, mulher de oração, uma mulher que respira evangelização. O filho dela, o mais velho, ela colocou o nome de Davi. E eu louvo a Deus por esse nome. Um dia eu pensando e fiquei refletindo, Deus foi o Deus do meu bisavô Marcelino. Deus foi o Deus da minha avó Esther. Deus é o Deus da minha mãe. E Deus também é o meu Deus. Dias atrás, quando eu estava me despedindo de uma das minhas filhas, ela orou e disse, na oração dela: ó Deus, eu quero louvar o Senhor, porque o Senhor não somente é o Deus dos meus pais, mas o Senhor também é o meu Deus. Heranças, aliança eterna, herança eterna. Herança eterna. Sementes plantadas.
A mesma história se parece com a história da família do meu pai. O meu avô, um homem crente, a igreja presbiteriana em Belmonte começou na casa dele. Meu pai, um servo do Senhor. Todos nós fomos criados no temor do Senhor e foi passado para nós o ensino bíblico, a paixão pelo Senhor. Eles não têm muita coisa para deixar para nós, mas o legado espiritual que eles estão deixando vale mais de qualquer tesouro dessa terra. Heranças espirituais. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender isso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, heranças. Deus apareceu a um, apareceu ao outro e apareceu ao outro. E agora aqui no final, quando já morre o último patriarca, Deus chama Moisés, depois de 430 anos do povo sofrendo no deserto, Deus diz assim: eu vi e tenho visto o sofrimento do meu povo, por isso eu desci. Eu tenho visto suas lágrimas, eu vou livrar, eu tenho bênçãos para esse povo, tem coisas boas para eles. E Moisés ficou assim, perguntando: mas quem é o Senhor? Aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu sou o Deus dos vossos pais. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Eu sou o Deus do teu pai Isaac. Herança, descendência. E cá no Novo Testamento nós vamos ouvir Jesus dizendo: eu também sou da semente de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Heranças eternas. Mas, queridos, a gente fica pensando, não sei se você já pensou sobre isso. Deus de Abraão. Quem foi Abraão? O amigo de Deus, pai da fé. Um homem que Deus aparece a ele e fala assim: sai de onde você está, que eu vou te levar para um lugar que você não conhece. E vou fazer de você uma grande nação, apenas um casal. E diz o texto que Abraão pega tudo e sai, sem saber para onde ia. Hebreus fala lá, não sabendo para onde ia. Começa a jornada. 1 ano, 2 anos, muitos anos, andando pelo deserto, parando, adorando, obedecendo cegamente ao Senhor, vivendo de confiança no Senhor. Abraão, aquele que se tornou uma referência para toda a nossa nação, inclusive nós também, diz Romanos, que nós somos descendentes de Abraão pela fé. Abraão, Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão. Eu fiz promessas a Abraão. Abraão andava comigo, Abraão era meu amigo. Já pensou você receber esse título? Meu amigo, Deus falando, você é meu amigo. O segundo patriarca, Isaac. Quem era Isaac? O milagre de Deus. Milagre de Deus, porque Abraão velho, Sara velha. Sara chorava porque não tinha filhos. Era uma mulher amargurada porque não podia gerar filhos. Na cultura oriental, uma mulher que não gera filhos, ela é considerada amaldiçoada. Isaac é filho de uma mulher que recebeu a bênção de gerar na sua velhice um filho. Isaac é filho da promessa de Deus para Abraão. Deus fala para Abraão: daqui a 1 ano, nesse tempo, você vai gerar um filho. Sara vai ter um filho. Sara estava ouvindo a conversa na tenda e riu. Não acreditou. E Deus fala assim:
que ela está rindo? Não está acreditando, não? 9 meses depois, estava Sara rindo e coloca o nome de Isaac. E ela fala assim: porque agora o meu Deus me fez rir. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac, o milagre, de onde se menos esperava, surgiu. Mas e Jacó? Deus de Abraão, o pai da fé, Deus de Isaac, o filho da promessa, o milagre de Deus. Mas Jacó, gente, trambiqueiro, trapaceiro, mentiroso, confusento, rachador de famílias, enganador. Tinha pensado nisso? Deus de Abraão, de Isaac, 2 referências espirituais, mas agora Deus fala também: eu também sou Deus de Jacó. Meu Deus do céu, só a graça de Jesus. Jacó é aquele tipo de ovelha negra da família. O seu DNA foi mais para o lado da mãe, que não era flor que se cheire também, porque ela e Jacó articularam uma mentira terrível para enganar o pai, Isaac. A mãe de Jacó era irmã de Labão, um cara mentiroso, trambiqueiro, atrapalhado. E a tendência de Jacó foi para essa família, que não tinha praticamente nada a ver com a família de Abraão, uma obediência, cheio de fé. Mas Deus agora fala assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacó. Você vai dizer assim: como é que Deus se faz? Como é que Deus diz um negócio desse? Deus de gente trambiqueiro, Deus de gente que, de uma linhagem completamente bagunçada, de falcatruas. Como é que Deus se faz Deus de um homem mentiroso, mau caráter? Certo dia, o Esaú estava no campo, chega com fome, e Jacó estava fazendo um guisado. Esse guisado tinha sal, viu? Esaú com fome. E Jacó pediu um pouco: me dá um pouco dessa comida. Não amava o pai, desrespeitou a família, desrespeitou o pai, trouxe amargura para o pai, teve que sair fugido. Como é que Deus se faz Deus de um homem como ele? É porque Jacó é cada um de nós, irmãos. Essa é a nossa história. Nós nos parecemos com Jacó em muitas coisas. Primeiro ponto: por que é que Deus nos fala que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque Deus é o Deus que se faz Deus de todas as pessoas, das certinhas ou das que acham que são certinhas e daquelas que são ovelhas negras da família. Era fácil para Deus: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac. Ponto. Mas Deus acrescenta: eu sou também o Deus de Jacó. Deus tinha dado a bênção espiritual para Abraão. Deus tinha dado a bênção espiritual, tinha derramado as bênçãos espirituais sobre a vida de Isaac. Mas ainda faltava a terceira pessoa. Nos planos eternos de Deus, precisava ainda repousar a bênção sobre Jacó. E isso já veio bem depois da sua maturidade. Ele precisou aprontar, precisou apanhar na vida para reconhecer que Deus também era o seu Deus, que queria ser o seu Deus. Todas as vezes, se você olhar aí anteriormente, quando Jacó se refere a Deus, ele fala assim: o Deus de Abraão. Ele não dizia que era o seu Deus. O Deus do meu pai, não dizia que era o seu Deus. O Deus do meu avô, mas não dizia que era o seu Deus.
a vida de Jacó é uma vida muito parecida com a nossa. Talvez você não tenha antepassados, talvez você não tenha recebido essa herança de fé, mas eu quero te dizer que você pode escrever uma nova história na sua vida, uma história de aliança com Deus. Poucas foram as pessoas que tiveram essa herança espiritual, como eu citei, do meu bisavô, da minha avó, da minha mãe. Meu Deus, um dia eu sentado com as minhas filhas contei essa história para elas. E eu falei assim: não quebrem essa aliança, de forma alguma não quebrem. Porque Deus foi o Deus do meu bisavô, do meu avô, da minha avó, da minha mãe. O meu Deus, Ele quer ser o Deus de vocês. Você precisa semear para depois escolher. Segundo lugar, por que é que Deus se compara e se diz que é o Deus de Abraão, de Isaac e em especial de Jacó? Porque Ele é o Deus que perdoa todos os pecados de outrora e nos faz novas criaturas. Oh, irmãos, isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. O mundo aí fora não consegue entender isso. Você já ouviu aquela frase? Aprontou, aprontou, aprontou e agora diz que é crente. Já ouviu essa frase? O mundo não entende isso. Para quem gente que mais aprontou como esse Jacó? Mas sabe o que é fascinante? Porque todos aqueles pecados de Jacó também foram cravados na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré. Por isso é que Deus fala: eu também sou Deus de Jacó. Que Ele perdoa, Ele se relaciona, Ele apaga. E a Bíblia diz que o Senhor apaga todas as nossas transgressões e esquece, e lança nas profundezas do abismo, esquece de todas elas. Graça, bondade de Deus. Graça não é só bênção material, como muita gente pensa, irmãos. Principalmente a graça é saber que Deus apagou todos os nossos pecados e nos perdoou e nos fez pessoas novas. Não sei se você conhece esse salmo, Salmo 25, verso 7. Davi, outro exemplo a ser seguido, ele escreve no Salmo 27: ó Senhor, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim pela tua bondade, ó Senhor. Você já fez essa oração? Já teve coragem de fazer essa oração? Se você não fez, precisa fazer. Sabe por quê? Todos nós cometemos bobagens no tempo da juventude, da mocidade. Todos nós. Alguns deles a gente nem gostaria que ninguém soubesse. Alguns deles são guardados às 7 chaves. Pecados que às vezes nós nos envergonhamos. Coisas que fizemos que, quando a gente olha para trás, fala: misericórdia. Davi fez isso. Ó Senhor, perdoa os pecados da minha mocidade. O tempo da maturidade chegou e a gente vai vendo quanta bobagem a gente comete na vida. Mas graças a Deus, pela graça que se manifesta salvadora e nos perdoa os pecados. Em último lugar, por que é que Deus fala que Ele é o Deus de Jacó? Porque um dia Jacó resolveu parar a sua caminhada para ter um encontro face a face com Deus e recomeçar a sua vida. Isso aconteceu lá em Peniel. Cansado daquela vida, cansado de trapaça, ele agora resolve voltar
e restaurar os laços quebrados. Ele resolve pôr o pé na estrada e reatar os laços com seu irmão a quem ele feriu. Mas o texto diz assim: e Jacó enviou a sua família na frente e ficou para trás sozinho. Cansado de ser quem era. Ficou sozinho. E diz o texto que naquela noite ele lutou com Deus. É uma luta. É o que Paulo fala. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal está sempre. Não é de uma hora para outra. É um processo. Jacó fica sozinho. Deus aparece a ele e eles travam uma luta. E no fundo, o que mais Jacó queria era ter um encontro com o Senhor. Estava cansado daquela vida de sofrimento, de enganos, de mentiras, de falcatruas. E ele sabia no coração: eu preciso me entregar ao meu Deus. Eu preciso ter a minha aliança com meu Deus. Deus fez uma aliança com meu avô. Deus fez uma aliança com meu pai. Agora eu quero que ele faça aliança comigo, porque eu não quero mais continuar essa vida. Resolução, irmãos. Resolução. Ficou para trás sozinho para resolver suas pendengas com Deus. Coragem. E lá naquela noite, lutando com o Senhor, ele diz: eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Não era bênção material não, porque o homem estava rico demais. Era dentro, era na alma. Era bênção espiritual para a alma. Eu não vou te deixar. E Deus o abençoa ali. E ele vai, restaura a sua vida com Deus, restaura a sua vida com o seu irmão. E você vai ver, daí para frente, a vida de Jacó. Morreu em ditosa velhice. Sabe por quê? Porque um dia Deus fez aliança com o avô dele, com o pai. E Deus estava fazendo aliança com ele. Eu quero dizer para você que é filho. Ser filho de crente, ser neto de crente, não diz muita coisa. Ou você entrega a sua vida, ou você tem um encontro com Jesus, ou você está perdido. Conheço muitos filhos de crentes que estão levando a vida assim, tranquilos, estão levando a vida sem compromisso. Mas Deus não quer isso. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer que os seus filhos sejam abençoados também. Deus quer que os seus netos sejam abençoados também. Deus quer se tornar o Deus, o seu Deus, o Deus de seus filhos, o Deus de seus netos. Porque Deus veio, quando Deus instituiu a família, Ele instituiu a família para a salvação, não foi para a perdição. Deus quer ser o Deus, o seu Deus, não apenas o Deus de seus pais. Aos pais aqui presentes, meus irmãos, lutem com todas as forças que vocês têm. Lutem. Intercedam. Jejuem pelos vossos filhos. Porque Deus quer abençoá-los. Mas as lutas que eles estão enfrentando e que irão enfrentar são terríveis, são fortes.
E vocês precisam dar o suporte na oração. Vocês precisam interceder. Vocês precisam ser exemplos de santidade, conduta. Quando você pensar no futuro da sua família, pensa no caráter. Pense no seu caráter. Pense nas pegadas que você está deixando para que eles pisem. Que os seus filhos se orgulhem de você, não pelo que você tem, mas por quem você é, um homem ou uma mulher de Deus. Que a coisa que eles mais desejam nessa vida é ser igual ao pai ou à mãe. Não sei como vai ser o último dia. Não sei o dia do Senhor quando Ele chamar o seu povo. Mas a minha pergunta para você refletir: para onde seus filhos irão no dia que o Senhor aparecer nos céus, o anjo tocar a trombeta? Para onde seus filhos irão? Deus não nos deu filho para a perdição. Deus nos deu filhos para a salvação. Invistam, irmãos. Semeie. Semeie oração. Semeie testemunho, caráter. Semeie palavra. Semeie a palavra no coração dos vossos filhos. E deixe o restante com Deus. Eu lembro de uma vez que eu conversava com uma mulher, uma senhora idosa, crente, há muitos anos atrás, e a gente conversava sobre as dificuldades dos dias que a gente estava vivendo. Isso aí há uns 25 anos atrás, pouco mais do que isso. Eu lembro que eu falei para essa senhora assim: se o mundo está assim hoje, imagine daqui a 10, 15 anos. A resposta foi sábia demais. Ela olhou para mim e disse assim: meu filho, faça a sua parte e deixe o resto com Deus. É isso, irmãos. É isso. Faz sua parte, pai, e deixe o resto com Deus. Vamos ficar em pé. Heranças eternas. Não fique preocupado em deixar coisas perecíveis para depois seus filhos brigarem. Se preocupe em deixar heranças espirituais para que seus filhos sejam abençoados. Duvido que eles brigarão por heranças espirituais. Duvido. Porque esse é o melhor presente que nós podemos deixar para os nossos filhos. Vamos cantar um cântico? Dizes sim, quando dizes não, se ouça sua voz ou não, quando em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desamparar.
Deus quer ser o Deus dos seus filhos, Deus dos seus netos e Deus das gerações futuras. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai celeste, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre.